E o grande diferencial nesse tudo que está chegando, né? Machine learning, inteligência artificial e tudo mais, está aqui na capacidade do ser humano de fazer diferente. Então, a gente está partindo por um cenário do mercado, que eu falei várias vezes aqui, e que a gente vai ter que ter flexibilidade e adaptabilidade. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Quinto na Mesa, né? Programa onde a gente entrevista grandes empreendedores que estão fazendo a diferença aí no mercado. E hoje eu estou aqui com o Thiago, um dos proprietários da Voito Treinamentos. Beleza, Thiago? Tudo certo? Beleza, tudo bem, Miguel? Obrigado pelo convite, cara. Satisfação estar com vocês aqui para poder trocar um pouco de ideia num cenário tão conturbado quanto esse que a gente está vivendo. É isso aí, galera. Eu que tenho só a agradecer ao Thiago, imagino que esteja muita correria, né? A gente estava até conversando aqui um pouco antes, estamos gravando isso em meio a uma das maiores crises que a gente já vivenciou. E, a nossa intenção trazendo empreendedores nesse momento é justamente passar para a galera um pouco de como algumas empresas estão vendo esse momento. Também o Thiago poder estar aqui compartilhando, principalmente para o nosso público que é muito universitário, muita galera mais jovem, como que foi ali um pouco da trajetória dele, como que foi um pouco da caminhada dele, até porque eu vejo que o empreendedorismo essa é uma saída muito importante, muito boa em momentos de crise também, né? Então, a gente poder estar compartilhando isso é sempre muito bom. E para a gente começar, Thiago, quem é o Thiago Coutinho, né? Se apresenta aí para a galera, fala um pouco, para a galera te conhecer um pouco mais aí também. Eu sou engenheiro de produção, tenho especialização em estatística, fiz mestrado agora, sou casado, vou ter uma filha agora há pouco. Hoje eu me dedico a escrever livros, desenvolver cursos e compartilhar conhecimento. Tá? Vou contar um pouco da minha trajetória profissional e das particularidades assim, empreendedoras que me trouxeram até aqui. Tá? Eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal de Juiz de Fora e quando estava fazendo a engenharia de produção, eu percebi essa questão das oportunidades empreendedoras, né? Eu sempre tive em mente esse conceito de melhor do que aplicar o dinheiro numa renda fixa é investir em algo que consiga promover valor e gerar mais dinheiro do que uma aplicação financeira. Então, sempre tive esse ímpeto de investir em restaurantes, de investir em projetos com a turma, em desenvolver empreitadas e parcerias que pudessem trazer cada vez mais resultado, mesmo que muitas vezes esse resultado não fosse financeiro, trazia resultado para a sociedade, para a galera na qual eu convivia, e esse era um grande propósito. É o investimento na economia real, né, que o pessoal fala. Justamente. A gente vê muito disso hoje em dia, né? E aí, cara, quando eu estava na reta final da faculdade, eu percebi, eu estava idealizando ir para o mercado para pegar experiência, bagagem, para aprender como grandes empresas gerenciam seus negócios. Eu percebi a necessidade de algo a mais. Então, aí começa o empreendedorismo por necessidade, né? Eu percebi que eu precisava de me capacitar, eu percebi que o mercado era muito competitivo, isso foi em 2008, há 13 anos atrás. E aí, na busca por me capacitar e por conquistar um diferencial competitivo, eu me deparei com uma dificuldade. Não tinham empresas que ofereciam treinamentos ou cursos de extensão aderentes à necessidade e às habilidades que o mundo precisava, né? A gente tem hoje um distanciamento, tinha e ainda continua tendo um distanciamento muito grande entre o que acontece nas empresas e o que é ensinado nas faculdades. Então, aquela dificuldade me deu um insight de organizar uma turma de capacitação dentro da minha universidade. E aí surgiu a Voito, uma empresa que oferecia treinamentos para desenvolver universitários que precisavam de um pouco mais de prática, de bagagem ou de diferencial competitivo para ir para o mercado. Nesse surgimento da Voito, eu estava na reta final da faculdade, me preparei bastante para entrar numa grande empresa, né? Naquele momento, a Voito, no meu raciocínio, serviria como um estágio preparatório, né, para aquele próximo passo. Legal, então a Voito começou, você nem formado estava, né? Você estava na faculdade ainda e já começou a Voito. Estava no 8º período. E aí a gente lançou a primeira turma, cara, deu uma bombada, assim, 2 dias esgotaram as vagas. Eu falei, opa, aí acendeu uma luz, né? Falei, opa, esgotou, o que aconteceu? É oportunidade, né? Vão abrir outra turma, beleza.
Aí a gente abriu uma outra turma, e passou mais uma semana e esgotou de novo. Aí eu comecei a perceber que aquela necessidade minha não era apenas minha, mas era uma necessidade do mercado. Aí eu transformei o meu empreendedorismo de necessidade no empreendedorismo de oportunidade. Eu comecei a olhar para o mercado e pensar, será que as pessoas da UFOP precisam desse tipo de curso? Será que os engenheiros de produção da UFV, o FMG, USP, o ERJ, o FRJ, e o troço ganhou uma proporção grande. Tá? Mas, e nessa época o modelo ainda era totalmente presencial, né? Totalmente presencial. Vou chegar lá. Essa virada de chave eu vou contar para vocês. Mas o modelo é totalmente presencial. Aí, beleza, eu me preparei, fiz curso pra caramba, fui pro mercado, passei em 2 programas de trainee, um da Energisa e outro da MRS Logística. Eu optei por entrar na MRS, fiquei 4 anos na MRS aprendendo técnicas de gestão, estratégias corporativas, toda essa cultura de uma grande empresa, né, absorvendo um pouco disso. Na MRS eu fui trainee, fui especialista de gestão, depois eu fui coordenador de operações em Lafayette, depois eu fui coordenador dos inspetores, depois eu voltei para trabalhar na engenharia com projetos de otimização e de melhoria contínua, quando já tinham se passado 6 anos de Voito. Mas na época da MRS você rodava Voito ainda, né? Tinha Voito em paralelo junto com o trabalho. Então era aquele negócio, MRS de 8 às 18, né? E olhe lá, né? E a Voito nos horários complementares e finais de semana. E eu fiquei por muito tempo fazendo isso, né? Mais precisamente por 3 anos e 10 meses, 4 anos, lidando com as duas coisas e equilibrando os pratos. Percebendo o potencial empreendedor que eu tinha nas mãos, mas também com dificuldade de largar a segurança ou a estabilidade, né? Todo aquele contexto de trabalhar numa grande empresa. Sim, até também, né, estudo lá na Federal de Juiz de Fora e eu vejo que, a MRS ainda é uma empresa muito visada, porque é uma das maiores empresas, acho que a gente tem em Juiz de Fora hoje, né, então a galera, às vezes, quando vê um estágio na MRS, uma coisa assim, sempre brilha os olhos, né, construir uma carreira lá dentro, né, para poder ter uma certa estabilidade dentro do mundo corporativo. É uma empresa sólida, né? A ferrovia é um business sólido, é um business de longo prazo, embora sofra flutuações e dificuldades, e eu acho que o negócio está arrochado para todo lado. Sim. A MRS, vamos dizer que é uma grande empresa, numa boa cidade, na qual eu, naquele momento ali, com 4 anos de empresa, já tinha corrido o trecho, eu já conhecia bastante do negócio e teria grandes chances de eu trilhar uma carreira contínua, estável e feliz na MRS. Porém, a vida necessita de temperos, né? A gente começa a refletir sobre qual que é o nosso propósito, qual caminho que a gente deve seguir, até que ponto vale a pena investir tanto assim, enfim. Eu passei por um momento em que eu precisei de definir o que eu quero fazer da vida, porque não estava dando certo, estava muito difícil de atender as necessidades da Voito, tendo o meu tempo bloqueado pela MRS. Ou seja, eu estava limitando o meu próprio crescimento. Aí eu tomei uma das decisões que eu acho que é um dos day ones aí, um dos 5 metros mais distantes que eu andei na minha vida, que foi de levantar a bunda da minha cadeira e ir até a cadeira do meu chefe para pedir para ele me mandar embora. Então, foi uma decisão super difícil, da qual eu não me arrependo nem um pouco, e enfim, mas que foi necessária naquele momento, né? Eu tinha 28 anos, estava saindo da casa dos meus pais já, mas assim, num processo tranquilo, meus custos fixos eram baixos, e aí eu percebi que era a hora de arriscar, né? E que se desse errado, voltaria atrás, ajustaria, me recolocaria no mercado, enfim. Eu preferi tomar a coragem da difícil decisão do que dormir todos os dias à noite me sentindo um covarde, sabe? Então, eu sou mais favorável ao risco, naturalmente, meu perfil é mais arrojado, eu prefiro o risco do que a estabilidade, do que o conservadorismo, e essa decisão não poderia ter sido diferente, né? Decidi empreender e mergulhei na Voito. Então, 2014... E nessa época, assim, você já conseguia tirar, tipo, apesar da Voito não ser
essa prioridade máxima, você já conseguia tirar tipo, um dinheiro ali constante, alguma coisa que fosse dar pelo menos para sobreviver, vamos dizer assim? Um ótimo dinheiro que dava para sobreviver e já tinha acumulado um capital e um caixa e uma reserva bem segura. Ao longo de muitos anos, eu me preocupei mais em ter uma empresa sólida e rica do que eu mesmo ser rico ou qualquer coisa próximo disso, né? Eu acho que é muito mais saudável a gente pensar dessa forma. Então, eu fazia e faço, né, todos os esforços para ter um fluxo de caixa saudável, um processo consistente, né? Claro que não é tão simples quanto parece, né? Nem tão fácil e nem tão possível, mas a gente tem isso como uma diretriz, né? Como uma premissa. E aí, cara, em 2014, eu saí da MRS, parti pro desenvolvimento da Voito e abri um primeiro escritório, tá? Essa aí é uma passagem interessante, porque meu primeiro escritório foi dentro da garagem da casa dos meus pais. Eu cortei a garagem no meio, montei um escritório para comportar 12 pessoas confortavelmente, ar-condicionado, legal, um bom começo, ok? Só que, em 9 meses já tinham 13, 14 pessoas dentro do escritório. Ele já tinha ficado apertado para o nosso sonho, né? A garagem ficou apertada. E aí, em 2015, a gente já mudou e foi para a nossa sede, atual sede hoje, um espaço maior, que comporta 50 pessoas. É algo que já está ficando apertado para a gente, ou já estava ficando, né? Já estava apertado para a gente agora, mas tomamos uma decisão em 2015 de mudar de sede. E aí fizemos um investimento e continuamos investindo no crescimento. O mercado recessivo, né? Essa aí a gente estava passando pela crise de governo, política e tudo mais. Época do impeachment, né? Instabilidade brava. E a gente contratando, né? Eu lembro de uma passagem que meu pai falou assim: Thiago, você está seguro disso, velho? O mercado está todo parado, só você está contratando. Eu falei: não, eu estou contratando porque o nosso plano é grande, nós vamos chegar lá, vamos dominar o Brasil, vamos espalhar treinamento para todas as universidades. E esse foi o nosso grande esforço. Nós chegamos a operar em 350 instituições de ensino, em 143 cidades diferentes dentro do Brasil, tá? E muitas vezes um modelo que no final de semana tinha curso em 40 cidades diferentes. Com consultores diferentes, com logísticas diferentes, hotéis diferentes, material, coffee break e todo um aparato para fazer isso funcionar. Aí vem a parte difícil da jogada, né? Junto com essa crise, por mais otimista e confiante que eu tivesse, também veio uma recessão e dificuldades econômicas. Naquela época, 2015, 2016, a Voito operou consecutivamente por 18 meses no prejuízo. Prejuízo porque as expectativas de receita não chegaram, porque o mercado se retraiu e a gente começou a passar bastante dificuldade. Nossas reservas de caixa, que sempre eram saudáveis, né? Eu sempre trabalhei de forma a manter isso ali, um fundo emergencial, elas se esvairiram. Chegaram lá no fundo do poço, em junho de 2016. Eu já estava com a minha casa à venda e eu coloquei o meu carro à venda naquele momento. Chamei minha esposa e falei: vou usar seu carro aí por um período e tal, né? O cenário não tá bom, a gente precisa de caixa para sobreviver, vou liquidar o carro aqui e vamos seguir em frente. Beleza, foi isso, mas no momento que eu coloquei o carro à venda e que a gente já não tinha mais reserva, a gente começou a recuperar. Então foi algo que eu comento, assim, que eu chego a ficar arrepiado, porque se eu tivesse noção do tamanho do buraco, eu não tinha calculado tão perfeito. E, cara, fui lá na tábua da beirada e para dar um sustinho, né? Um sustão, na real, baixo, e aí a gente começou a recuperar. E essa recuperação, ela veio com o online. Né? Isso em 2016, né? Ainda, mais ou menos. 2016. Em 2016. Essa recuperação ela veio com a tração do online. A partir do momento que a gente percebeu esse novo modelo, tendência, perspectiva, né, que é o ensino à distância, estava na nossa cara, mas embora pareça algo natural hoje, é algo muito recente, a gente começou a perceber que aquele era um caminho, né, um ensino digital. E começamos a estudar quais eram as melhores práticas, tipos de vídeo, abordagens, metodologias, e começamos a criar a nossa própria metodologia de ensino.
Só que com isso, Miguel, o que é legal destacar é que a empresa ela muda como um ser adaptativo complexo, né? Tem até teorias que falam isso aí. Mas, velho, adaptações complexas com base em novos cenários e novas necessidades. Então, a gente criou uma escola de gestão, de negócios e gestão, focada no ensino digital. Isso começou em 2016, a gente começou a entender o mercado, a produzir, gerar conteúdo, escrever artigo, divulgar e-book, gravar vídeo e mandar ver. E um trabalho de constância e de formiguinha que, aos poucos, vai gerando resultados sempre incrementais. Essa que é a parte bacana, né? E nessa época, assim, quando você começou essa questão do online, você ainda tinha o presencial muito forte ou o online ele rapidamente já superou o presencial? Como é que foi ali essa inserção do online no seu presencial, né? Boa pergunta, cara. Foi uma passagem gradual de bastão. A gente teve que trocar as asas do avião com ele voando sem deixar cair, porque no final dos meses o boleto chega, né? E não tem justificativa de é presencial, isso. E a gente tem contas e funcionários e sonhos e planos, projetos. A gente tem que... Essa conta chega, né? Então, em 2016 a gente começou online e em 2019, ano passado, a gente operou uma empresa 100% digital, tá? A partir de 2019. Então, foi fazendo um decréscimo dos presenciais e um crescimento do online de forma quase que equivalente. E hoje a gente consegue ter um volume muito grande de geração de conteúdo, de volume financeiro, de parceiros, enfim, de forma geral, em uma outra empresa, né? Então, esse é um negócio interessante. O modelo de negócio que eu tinha, ele pivotou, né, como diz a linguagem empreendedora aí, de um determinado momento eu percebi uma oportunidade e uma ameaça, pivotei o meu modelo de negócio e a gente mudou o nosso formato de empresa, tá? Imagino que a tua operação deva ter mudado toda, né? Porque um curso presencial é o que você falou, tem coffee, tem a questão de hotel, todo operacional, e você... Às vezes a venda, você tem que ter uma venda às vezes mais intensiva lá presencial e tudo mais, você passar isso para online, até a tua própria operação interna deve ter mudado muito, né? A gestão da empresa, imagino. Totalmente, e te falo, para melhor, porque, cara, o trabalho de organizar curso presencial, preocupação se o material chegou, se o Correios entregou, se o coffee break está na hora certa, no momento certo, com a qualidade certa, se o consultor está treinado lá na PQP, sabe? É toda uma complexidade. O nível de tensão e atenção que a gente ficava nos finais de semana, sabe? Preocupados, será que tá rolando? Será que tá tudo certo? Faz plantão, faz call com todas as unidades, enfim, muito mais complexo. E hoje a gente tem um modelo muito mais simples sobre esse aspecto, mas porém que me demanda conhecer. Eu tive que aprender audiovisual, então hoje câmera, fotografia, cena, quadro, tive que aprender. Isso eu não sei muito, não, mas eu sei quem sabe, né? Programação. Né? A gente tem 8 pessoas na equipe de programação hoje que cuidam da plataforma, do aplicativo, experiência com o usuário, toda essa interface, que é bem complexa. Enfim, competências diferentes. Né? O fato a gente tem que estar se adaptando o tempo todo diante de necessidades e oportunidades e perfis e propósitos das pessoas. É um processo contínuo. Então, essa virada de chave rolou em 2019, efetivamente. E aí, 2018, vamos voltar um pouquinho. 2017, a gente ainda tomou prejuízo, um pequeno prejuízo. 2018, a gente andou de lado. 2019, a gente bombou. E esse ano, a expectativa é bombar. A gente tem crescido, em média, 50% ao ano. Então, a expectativa é muito boa. Hoje a sua equipe, você já tem quantos funcionários, né? Você falou que você olha de 11, 13 na garagem. Hoje, só para a galera se situar, você já está usando de quantos funcionários? 47, 49. Tem uma flutuação assim. Funcionários diretos, né? Funcionários que estão
estão no time. Então, eu tenho um time comercial para fazer fechamento de vendas, tenho um time de marketing para pensar todo o processo de estruturação do negócio, estruturação de apresentação mercadológica, né? Então, são redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, WhatsApp. Tem quase um cara por conta de cada uma dessas. Tem equipe de audiovisual responsável por gravação, edição, tem equipe de RH, administrativo financeiro, operações, controle de qualidade, enfim, passa por aí. Mas, e aí, Thiago, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, que é uma questão que está surgindo muito agora, principalmente nesse momento que todo mundo foi forçadamente mandado para um trabalho mais remoto, um trabalho digital e tudo mais, que você contasse um pouco, assim, de quando você fez essa mudança do presencial para o digital, que você teve essa mudança de modelo de negócio, vamos dizer assim, o que para você foi o maior desafio ali? O que foi a maior pedra no caminho, vamos dizer assim, de você que tinha um modelo de negócio já bem consolidado, você chegava a dar no final de semana 40 cursos, que foi ali a maior dificuldade para poder estar engrenando aí no digital? Eu acho importante, Miguel, a gente deixar claro a diferença entre um modelo de negócio de presencial e digital. Então, por que isso? Vou explicar. O modelo de negócio da Voito mudou de presencial para digital, mas o modelo de operação da Voito não tinha mudado. Nosso modelo de operação, ele continuava presencial. Tá? Então, eu vou falar primeiro do primeiro desafio e depois do segundo, ok? Na transição do modelo de negócio presencial para o modelo de negócio digital, o desafio foi conciliar as contas, porque a conta continua chegando. Então não adianta falar assim, vou parar tudo, vou tirar um ano sabático para montar o meu castelinho e depois voltar a operar. Não dá. As pessoas continuam, o processo continua e a conta continua chegando. E aí como que eu fiz isso? Com mudança gradual. Na medida do possível, antes de pular para o outro lado da ponte, eu deixei um pouco do pé aqui e depois eu dei o outro passo, entendeu? Então, não dei um salto muito abrupto, porque a conta precisa de ser paga. E você já tinha o que você falou, você já tinha um número de funcionários ali legal, né? Você não começou uma empresa digital, né? Você manteve a sua empresa e foi inserindo esse novo serviço, né? Inserindo esse novo serviço, justamente. Nesse momento, né, nessa crise, nessa transição, a gente tinha 32 pessoas na época e em uma semana eu tive que jogar para 16. Então, cortar metade da cabeça, decisões difíceis. Eu falo que é cortar os dedos para não perder o braço. Então, foram decisões que a gente teve que tomar naquela época. Então, a gente migrou o modelo de negócio, tá? Com o negócio funcionando. Agora, vamos falar sobre esse contexto que está rolando nesse momento, que é a migração do modelo de operação, modelo de trabalho. Tá? Assim que a gente descobriu, né, que a gente viu o tamanho dessa crise, o impacto, as recomendações da OMS e tudo que está sendo trazido à tona, a gente começou a olhar como que as empresas estavam se portando. Tá? O primeiro passo é esse, buscar referência. A MRS já decretou férias home office a partir de tal data. Eu já comecei a ficar ligado, falei assim, peraí, vamos entender como que as empresas praticam. Depois disso, eu fiz um comitê dentro da minha equipe para poder levantar as percepções sobre o que eles estavam vendo, se era a mesma coisa que eu estava vendo, e como que a gente deveria agir, ok? Aí, a gente começou a buscar mais referências de como agir. E uma das referências estavam lá, boas práticas de home office, como as empresas mais inovadoras do mundo utilizam essa prática, que a gente está cansado de saber, né? Facebook, Google, e muitas empresas usam a prática do home office de forma saudável e geradora de resultado. E aí a gente começou a estudar isso. E aí eu fui apresentado por uma realidade que até então eu desconhecia, que é justamente as práticas de gestão. Eu já conhecia, né, de gestão, mas as práticas de gestão aplicadas nesse formato de home office. Então a gente criou um modelo na Voito que está funcionando muito bem. Né? A nossa estrutura física permanece, a gente tem estúdios de gravação, então as gravações dentro dos estúdios necessitam de continuar acontecendo pelo padrão de qualidade que a gente quer imprimir e tudo mais. Mas a gente pegou das 47 pessoas que estão presentes na Voito,
44, quase, elas conseguem executar os seus trabalhos de home office. E isso é uma grande oportunidade desde que se tome os devidos cuidados, né? Aí passa por treinamento e sensibilização, passa por as pessoas compreenderem que home office não é férias, não é folga, que tem que cumprir, tem que estar disponível, apto dentro dos horários planejados, tem que cumprir com as rotinas, os ritos de gestão, né? Aqui a gente trabalha muito com a metodologia Scrum, então tem reuniões de sprint, tem as reuniões daily das equipes, e a gente vai usando esses ritos de gestão para estabelecer uma comunicação adequada e fazer com que esse modelo de negócio, esse modelo de operação, ele se transforme numa operação digital. Dá um frio na barriga, mas eu estou muito entusiasmado porque abre os horizontes, no sentido de, antes eu precisava de procurar um estagiário bom, com outras línguas, sei lá, um cara muito bom, eu precisava de procurar ele aqui em Juiz de Fora. Eu tinha dificuldade de acessar essas pessoas. Hoje a gente está iniciando na próxima segunda-feira 3 novas contratações que já vão começar no formato de home office. E isso vai ser um piloto que abre os horizontes para a gente pensar em contratar estagiários ou qualquer profissional em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, a gente vai estabelecer uma rotina, né? A gente está conseguindo estabelecer uma cultura, uma rotina de práticas de gestão que nos permite a expandir os horizontes e eliminar bloqueios. Eu estava fazendo uma live esses dias com a Mônica, CEO da Solids, Mônica Hauck. Ela é uma grande referência em recursos humanos e tal. E ela estava falando justamente isso. Ela falou assim, aqui em Belo Horizonte eu tenho muita dificuldade de encontrar mão de obra especializada. Agora eu posso contratar na Mongólia. Então, são coisas assim que são empurrões que fazem a gente sair da nossa zona de conforto, mas que eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais preparado dela, né, quando isso passar. Tá sendo uma experiência forçada por um motivo infeliz, mas que pode pelo menos deixar alguns bons frutos, né, para dentro da empresa. Vai deixar. Quem souber se adaptar, vai deixar bons frutos. Quem não souber, vai deixar cicatrizes, né? Ou boas cicatrizes. É um jogo de escolhas aí quase, né? E você, assim, Thiago, eu sei que imagino que você deve estar assim em 1 ou 2 semanas, né, nesse modelo. Você já consegue ter uma noção se trouxe algum ganho em relação à produtividade? Já deu para ter apurar algum resultado disso tudo ou ainda muito pouco tempo para analisar? Eu consigo perceber o nível de entrega no mesmo nível do presencial, com um grau de motivação muito maior. As pessoas estão mais empenhadas, estão mais satisfeitas, sabe? Elas estão mais confortáveis. Então, eu estou vendo com bons olhos isso. Eu acho que o grande risco, Miguel, a grande dificuldade que a gente vai ter que entender como fazer isso funcionar daqui para frente, inclusive nessas contratações já home office, é fazer com que a cultura da empresa seja disseminada, né? Então, a gente já está com algumas preocupações para essas pessoas que vão entrar na segunda-feira. Uma delas eu posso falar para você, eu já vou fazer um call na primeira hora de trabalho com elas aqui, para explicar um pouco sobre esse formato de home office, sobre as nossas práticas, sobre a nossa cultura e as nossas diretrizes, tá? Então, eu acho que o grande segredo para a empresa sobreviver vai ser se adaptar e se comunicar, né? Porque a comunicação, ela é 90% dos processos de uma empresa e dos problemas também. Então, tem que ter comunicação constante. E isso hoje está facilitado, né? Dado essa nosso bate-papo aqui e outras dezenas de soluções aí que permitem interação total com todo mundo. E aí, Thiago, você falou um pouco agora dessa questão da facilidade, né? E vejo que tem um pouco até relacionado ao seu modelo de negócio, a questão dos cursos online, do modelo digital. E aí já queria fazer uma pergunta bem em relação ao mercado em si. Eu não sei, também acredito que seja um pouco rápido para se ter uma noção disso, mas no seu negócio você já viu algum impacto, tanto positivo ou negativo, não seja pelas pessoas estarem em casa, estarem com faculdades paralisadas, não sei,
Elas estão buscando, às vezes, fazer alguma outra coisa? Já deu para perceber algum impacto aí no seu negócio, nesse seu modelo de negócio? A gente percebeu um impacto positivo no volume de consumo de conteúdo, né? A internet como um todo está sendo muito mais consumida, desde e-commerces, o nosso também não deixa de ser um e-commerce, né? Sim. Mas as pessoas estão assistindo mais cursos, estão perguntando mais, estão tirando mais dúvidas, estão relacionando mais e estão comprando mais, ok? Agora, eu ainda não tenho noção clara, já passei por algumas crises aí na minha vida e vi como as coisas funcionam, mas eu acho que ela é uma crise, é uma situação única na nossa história da humanidade. É até muito interessante a gente estar presenciando e passando por isso, porque certamente vai para os livros de história, a gente está numa perspectiva muito boa, beleza, isso é bom. Mas se houver uma recessão muito forte econômica, ninguém gasta dinheiro com nada, é nada, entendeu? É para tudo. E aí, não adianta, a pessoa sabe que precisa fazer curso, mas ela primeiro vai preocupar em sobreviver. Então, a gente ainda não tem noção de qual vai ser o peso dessa balança, sabe? Eu acho que ninguém tem hoje. Eu acho até uma grande diferença que eu vejo nessa crise, e até para outras, se a gente pegar outras crises financeiras históricas, é que por estar se tratando de uma crise inicialmente de saúde, a gente não sabe nem quando o problema vai acabar para depois a gente lidar com as consequências do problema, né? Porque às vezes a gente tem uma crise, igual vamos dar o exemplo de 2008, que teve a quebra do mercado financeiro. Pô, foi lá, teve a quebra, beleza. Então, depois a gente foi lidando com as consequências. Essa a gente ainda nem conseguiu chegar no final do problema, né? Quanto mais para colher as consequências. Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande de outros momentos que a gente já teve aí na nossa história e tudo mais. Mas uma coisa que eu acredito muito é que isso vai, um dos grandes ensinamentos, uma das grandes coisas que isso vai deixar para o mercado também, é realmente a necessidade de você ter fortalecido a questão do digital, né, tanto no modelo de negócio quanto no modelo de operação, porque eu vejo que hoje quem ainda está conseguindo rodar é justamente quem já tinha, né, um braço digital. As empresas que são totalmente dependentes do presencial ali, daquela questão física, tanto o comércio físico, coisas nesse sentido, foram forçados a parar totalmente, né? Não foi nem que teve uma baixa na demanda, encerrou a operação. Então, assim, vejo que realmente quem tem esse braço digital, né, fica aí conseguindo pelo menos rodando a operação, né? A gente vai passar por um impacto muito grande no comportamento das pessoas, setor de eventos, setor de hotelaria está sofrendo muito, mas eu fico imaginando na volta, como você mesmo falou, a gente não tem noção de quando vai acabar isso, e se acabou, inclusive. Você imagina só quando que as pessoas vão ficar confortáveis para voltar a frequentar um show com, sei lá, 30 mil pessoas, um estádio, ou, sei lá, coisas desse tipo, né? Vão ser muito mais difíceis, até mesmo da nossa própria, das autoridades liberarem de acontecerem, né? Porque que a autoridade vai ter condição, competência de falar assim, pode liberar que está seguro. É muito difícil, né? Para uma doença invisível. Sim. Então, a gente vai ter que se adaptar. A palavra é essa, cara. Assim, tem negócios que precisam que vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade, mas todos podem caminhar para soluções digitais, para soluções que permitam acessar as pessoas por aqui, porque é isso, né? Todo mundo olha cada vez mais para isso aqui e, no final das contas, as pessoas vão ter que chegar por aqui para falar com outras, né? Então, para todo tipo de negócio. Sim, e aí, Thiago, hoje você está pensando em mudar alguma coisa, tanto na questão do produto da Voito, quanto na questão da operação, ou você ainda não sentiu a necessidade de algo nesse sentido? Como é que está a sua cabeça, vamos dizer, hoje, né, nessa segunda semana de quarentena, vamos dizer assim? Cara, a gente está mantendo os nossos projetos, né? As recomendações dos especialistas financeiros aí é congelar projetos de investimento, mas eu estou optando por manter porque eu acredito na perspectiva e na retomada
e no resultado dos nossos projetos, né? Então, uma vez que a gente está desenvolvendo projetos de novos cursos, de novas áreas e por aí vai. Então, eu continuo forte com a equipe de desenvolvimento. A gente vai lançar cursos de gestão para médicos, bem focado, gestão para engenheiros, cursos de Python, que é a linguagem de data science aí nova, né? Um recurso novo para a gente poder apresentar. Então, a gente entende que a gente está num bom momento, quer dizer, no momento talvez não, a gente está num bom mercado, tá? E a gente quer gerar valor para esse mercado. Então, o que a gente tem feito aqui na Voito e contribuir nesse momento de dificuldade também. Então, assim, os planos se mantêm de forma geral e a cabeça ferve diante das possibilidades que surgem. Não, massa demais. E, Thiago, poxa, deu pra gente conversar bastante coisa, passar bastante coisa aqui pra galera, né? Tanto da sua trajetória, como tá a sua cabeça nesse momento, principalmente que a gente tá passando uma turbulência muito grande. Acho que muita gente tá com um momento de dúvida, né? De indefinição e tudo mais. E aí, queria te dar agora um espaço, você dar um recado final, assim, principalmente o nosso público, ele é muito pessoas que final ali de faculdade, início de carreira, galera que está começando, que às vezes fica pensando se, imagino que nesse momento muita gente deve estar ali aflito, como é que vai ser quando se formar, se vai poder abrir um negócio, alguma coisa. Então, queria deixar um espaço aí para você passar a sua mensagem final para a galera que está escutando a gente aí. Legal, Miguel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. Tá? Eu acho que esse tipo de compartilhamento é um ótimo caminho para gerar valor para as pessoas que assistem, para vocês e para a sociedade de forma geral. O recado que eu deixo para vocês que estão passando por esse momento de faculdade, chegando no final e estão um pouco inseguro, apertem os cintos. Apertem os cintos e vai com tudo, tipo isso. O mercado sempre vai ter espaço para pessoas capacitadas, para pessoas preparadas, para pessoas motivadas, pessoas inteligentes, capazes de fazer diferença aqui, ó. Esse é o grande ponto, né? A gente já está falando há muito tempo dessa transformação, gestão 4.0, revolução da 4.0 e por aí vai, indústrias, né? E o grande diferencial nesse tudo que está chegando, né? Machine learning, inteligência artificial e tudo mais, está aqui, na capacidade do ser humano de fazer diferente. Então a gente está partindo por um cenário do mercado, que eu falei várias vezes aqui, e que a gente vai ter que ter flexibilidade e adaptabilidade, adaptação. E quem é capaz de fazer isso? Alguma máquina? Dificilmente. Quem é capaz de adaptar, quem é capaz de ser flexível, quem é capaz de pensar diferente, de fazer coisas da forma diferente, é a gente. Então, mais uma vez, a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer a diferença. Agora, tem gente que prefere encontrar uma desculpa, uma bengala, uma justificativa do que percorrer um resultado. Então, não seja um cara pessimista que enxerga no copo meio vazio, não. Cara, tem muita gente que está sendo desligado? Tem. Mas eu tenho certeza que a empresa escolhe os melhores para ficar. Então, se você escolheu fazer economia, administração, engenharia ou qualquer coisa assim, você tem que pensar em ser o melhor na área que você escolheu. E ainda assim, dentro da engenharia tem uma infinidade de possibilidades. Pode ir trabalhar em recursos humanos, pode trabalhar em marketing, pode trabalhar no comercial, pode trabalhar em operações. Cara, um monte de possibilidade. Então, a minha grande recomendação é que vocês encontrem o que vocês querem e se dediquem ao máximo para ser melhor, porque eu tenho certeza que se for um profissional competente, vai ter espaço. Tipo isso. Massa demais. Acho que é bem isso que você falou. E uma das coisas que a gente falou em vários momentos diferentes aqui, né? Tanto no momento atual, quanto você contando desde a trajetória da Voito, que para mim é a maior lição disso tudo, é a questão de adaptação. Tanto empresas vão ter que se adaptar, profissionais vão ter que se adaptar. Realmente é um momento que que as pessoas precisam se adaptar muito a essa nova situação. Até de convívio em sociedade, acho que em todos os aspectos a questão de adaptação é muito forte. E aí, Thiago, mais uma vez, queria te agradecer muito a participação aqui com a gente, a pessoa da sua experiência, da sua bagagem, poder estar aqui compartilhando conosco, uma oportunidade muito grande. E para a galera que quiser achar a Voito aí, passa as redes sociais, onde que a galera consegue estar encontrando aí todo o conteúdo da Voito, todo o material, como é que é?
Legal. Voito, Voitto, tá? Para vocês não esquecerem, significa vitória em finlandês, tá? Foi uma cagada que a gente encontrou esse nome aí. Mas Voito, voitto.com.br, tá? Lá tem dezenas de cursos, programas de formação, muito curso gratuito, ok? Com certificado. Então, começa já, tá? É uma desculpa muito confortável, não entre nessa, tá? Já pode meter bronca e começar imediatamente. E acompanhe também pelas redes sociais, @Grupo Voito, tá? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram, tá? Obrigado mais uma vez, Miguel. Um abraço para vocês. Eu queria agradecer, Thiago. Você também, cara, que dê tudo certo nesse momento, que a Voito supere mais essa crise aí com tranquilidade. Valeu, Tamo Thiago. junto. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.